entrevista especial recebe Josias do Nascimento, Josias da Juco, um dos mais jovens homens públicos do município de Osasco. Obrigado pela visita, obrigado antecipadamente pela entrevista. Eu que agradeço estar aqui hoje, uma saudade aí de você, viu? Pelo serviço prestado à nossa cidade. Parabéns à TV, parabéns a todos que trabalham aqui. E tenho certeza que eu vou voltar outras vezes, porque estou me sentindo em casa aqui hoje. Se Deus quiser, vai sim, vereador. Bom, não faltou convite, é que o senhor trabalha tanto que é difícil parar. É verdade. Mas a gente é importante esse canal de informação que leva para as pessoas o que os políticos estão fazendo. Então a gente tem que parar um pouquinho muitas vezes para transmitir para as pessoas o que nós estamos pensando pela cidade. Ok. E antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. A gente tem visto o senhor sempre na correria, mas sempre dando atenção para as várias faces, né, do município de Osasco, né, do estado e do país, enfim. Vereador, antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho mais de Josias da Juco, né? Até há pouco tempo a gente olhava, via ele, né, aquele garotão fardado, magrinho, né, fardado, grande, e com a farda da Juco, honrando esse trabalho magnífico, né, da Juco de Osasco. Primeiro, uma satisfação ter vindo dessa instituição que me ensinou principalmente os meus direitos e meus deveres. Eu vou na Juco hoje e sou recebido pelos alunos, assim, muitos com papel na mão para eu assinar o meu nome, muitos pedindo fotos antigas. Hoje eu tenho, na rede social, eu tenho um Facebook e lá eu falo mais da Juco do que mesmo do meu trabalho, porque a gente acaba encontrando, se passaram pela Juco 30 mil, né? Hoje a Juco está com 1.100 alunos e eu sou um dos palestrantes, não abandonei a Juco. E eu lembro que quando eu quis trabalhar o Josias Nascimento, muitos alunos vieram falar comigo: o senhor vai deixar o da Juco? Eu falei: não, é que eu não quero envolver a Juco na política. Aí muitos falaram: mas já está incorporado no nome do senhor. Até penso um dia de pôr no meu nome, Josias Nascimento de Jesus da Juco. É interessante. Incorporar no meu nome. Então, você vai levar esse uniforme para sempre. Mas parabéns a essa instituição, viu, Mauri? Eu encontro hoje empresários, advogados, promotores de justiça, políticos, que foram alunos da Juco, jornalistas que foram alunos da Juco. Então isso é um presente para a cidade, né? E o importante também no teu trabalho é o que o senhor representa. Por exemplo, os jovens da Juco te veem como exemplo. Que precisa, né? O jovem precisa de um exemplo para seguir. Sabe o que acontece, Mauri? A gente hoje já mudou um pouco a visão dos jovens. A política é uma profissão. Como você ia falar para o jovem o que ele queria ser no futuro? Vou falar: quero ser médico, quero ser advogado. Mas nunca político, porque eles tinham uma visão da política muito ruim. Esses dias eu recebi um depoimento no meu Facebook de um ex-aluno. Ele falou assim: agora eu estou voltando a acreditar na política, porque eu vi o senhor entrando numa viela aqui que nunca vi ninguém entrar, só na época da campanha. E nós estamos no primeiro ano e você entrou numa viela para tentar resolver um problema que nós estamos há anos sofrendo. Então, isso é bom. A juventude precisa vir para a política, precisa aprender. É lógico que tem gente que fala assim: tem que tirar os velhos. Não, tem muitos velhos que ensinam muita coisa para nós. E isso eu falo lá na Câmara, eu aprendo com muitos vereadores lá. Aprendo com muitos que acabam passando o conhecimento, acabam passando a experiência, mas nós também temos que chegar e fazer a nossa parte como agente político, né, que somos. É importante também essa filtragem que o jovem político dá na política, nessa função de homem público, que fica um pouco depreciada em função de alguns problemas, né, que aconteceram. Eu não vim de uma família política, não tinha isso na minha cabeça, porque olha como é que é estranho. Eu era o chefe de disciplina, eu era o cara mais bravo que tinha na Juco. E se eu era o cara mais bravo, eu nunca imaginava que eu ia entrar na política. Eu já chamava atenção, disciplinava, advertia. Então, tem gente que quando quer ir para a política, procura profissões para facilitar ele chegar na política. E eu não, eu cheguei na Juco, me colocaram para ser supervisor de estágio e chefe de disciplina, que era o cara disciplinador. E isso, Amaury, eu encontro pais hoje na rua que falam: meu filho
Tudo que ele é hoje, eu devo a você. Quando ele aprontava lá na Juco, você me chamava. Quando a Juco proibia lá que fumasse, a gente pegava na rua querendo aprender a fumar, a gente já chamava atenção, advertia, e isso é um exemplo de instituição muito valorosa. Hoje eu considero a Juco como a melhor instituição do estado de São Paulo. Com certeza. Já é. Acho que todo mundo considera. A gente já volta a falar de Juco, Juventude Cívica de Osasco. Não vamos esquecer do senhor aí, a questão da origem. O senhor é de Osasco, não? Nasci aqui em Osasco, sou de uma família numerosa, tenho 15 irmãos, sou o caçula dos 15, né? Eu até queria contar um fato aqui que eu não posso esquecer. Eu lembro que meus irmãos iam no Ceasa buscar frutas, peixes mais barato, e meus irmãos mais velhos davam o sinal para o ônibus, os caçulas entrarem no ônibus com aquelas latas de legumes, com aquelas sacolas. E quando muitas vezes o cobrador, o motorista descobria, falava: molecada, desce daqui, vocês estão com peixe dentro do ônibus. E logo atrás vinha meus irmãos mais velhos a pé, que não tinha como pagar a condução. Então eu sou grato à minha família, sou grato aos meus irmãos, sou grato às minhas irmãs, sou grato a meu pai e minha mãe, que mesmo lá vindo do Nordeste, da Bahia, com 15 filhos, sobre nos educar, sobre nos dar a lição de honestidade, não se envolver com mal. Então eu aproveito hoje para declarar que a minha gratidão à minha família, que tanto luta por mim, que tanto me ajuda. Por ser o caçula, a gente sempre passa mais benefício que os outros, né? Os mais velhos acabam abrindo mão, né, de algumas coisas que eles não tiveram aí para ceder para mim. E tá aí a prova de que não é preciso, não é questão econômica ou financeira que vai resultar uma boa educação, né? Eu entendo que pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, e não é facilitando as coisas que vão dar uma melhor educação para o filho. É sendo justo, né? Eu lembro que eu peguei caderno emprestado para ir para a escola, muitas vezes comprava um lápis e meu pai cortava ao meio para dar para os irmãos, né, para os outros, mas isso não fez a gente perder a esperança que a gente ia ter uma cidade melhor, um país melhor, e que nós tínhamos que chegar no nosso objetivo. Eu queria que hoje minha mãe e meu pai estivessem vivos para ver aonde que nós chegamos, né? E o que nós estamos fazendo pelas outras pessoas. Então, quando eu vou numa comunidade que eu vejo crianças muitas vezes colocando a dificuldade financeira para crescer na vida, eu falo: isso não é dificuldade, isso é um passo a mais para você superar e buscar oportunidades. A gente não pode se esconder, se lamentar. Nós temos que buscar oportunidades para que a gente possa crescer e crescer cada dia mais, né? Outro indício da tua boa formação também é isso, de honrar e de falar abertamente sobre a origem, porque muita gente tem medo de falar: pô, eu fui pobre, ou sou pobre, meus pais, né, passaram fome, enfim. Porque são dois tipos de coisas. Tem aquele que você realmente é pobre, que a gente vê hoje no nosso país, ainda tem bastante, e daquelas famílias que não tem com fartura, né? Você imagina, uma família com 15 irmãos, você acha que vai ter com fartura? Não tem. Meu pai, uma vez, ele contou que minha mãe falava assim: você vai jantar? Não vou não, tô sem fome. Não, ele estava com fome, mas ele esperava todos os filhos jantar para depois ele ir lá e jantar, muitas vezes o pouco que tinha ou o máximo que tinha. Então isso para nós eu tenho um meu irmão chama Gileno, ele dava o dinheiro da passagem para eu vir para Juco, e eu encontrava ele na avenida indo trabalhar a pé, mas ele dava o dinheiro para eu pegar o ônibus, porque ele acreditava que os mais novos tinham que dar essa oportunidade, e eu deixo aqui isso para os mais velhos, né? Buscar investir nos mais novos, né? Naqueles que podem chegar
num objetivo deles, né? Então, família é isso, né? Família está sempre unido nas dificuldades ou na alegria também, né? Perfeito, isso é exemplo. A gente volta já para falar mais a respeito da vida de Josias, nascimento de Jesus, Josias da Juco. Até já. Voltamos com essa entrevista especial e Josias da Juco, vereador novíssimo, né, um garoto, mas já está na sua segunda legislatura, muito bem votado na primeira, segunda, então nesse conta. E está indo rumo aí a novos postos, né? Eu acho que o que aconteceu na minha primeira eleição, eu fui candidato a primeira vez e ganhei na primeira vez. Eu entrei com 1.800 votos. E aí muitas pessoas falavam, mas como que ele ganhou? Tinha pessoas que falavam, eu nem sabia que você era candidato. E eu acho que a segunda eleição, eu acabei triplicando minha votação, saindo de 1.800 para mais de 5.000. Isso é a resposta, Mauri, que a gente tem que fazer um bom trabalho. Que muitos falavam, pô, será que é um mandato só? Será que ele entrou por acaso? Será que foi sorte? Por mais que as pessoas possam entender isso, eu abracei a oportunidade. Eu abracei a oportunidade e me dediquei de manhã, à tarde e à noite para ajudar as pessoas, porque o meu salário vem da tua contribuição, Mauri, vem da contribuição desse povo. Então eu tenho que prestar um serviço de qualidade. Tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Tem que cada voto, e eu costumo falar que eu sou vereador daqueles que votaram em mim, daqueles que também não votaram, porque eu posso amanhã depois receber o voto dessas pessoas. Eu já encontrei pessoas na rua que falam assim, olha, eu não votei em você, mas se você for candidato de novo, eu dou o meu voto para você. Então isso é o mais importante, né? É o convencimento que você faz o trabalho. O senhor foi surpresa na primeira votação, foi surpresa de votação na segunda e logicamente a gente está vendo que as pessoas se surpreendem vendo a sequência do teu trabalho e já prometem voto. É o que o senhor falou, é fruto do trabalho. Né? Agora, o senhor tem uma bandeira importante que é o jovem, né? Isso. Entre outras bandeiras, o jovem. Está aí a Juco, que é um grande exemplo. Juventude Cívica de Osasco. No teu site oficial, a gente vê lá tem o slogan do senhor, que é ao lado, né? E sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. E também tem lá a definição de cidadania. Direitos, deveres, civis e políticos. Eu queria saber como é que o senhor faz essa junção. Onde entra a política, o civismo, enfim, ou como ela se junta? Quando a gente fala de direitos e deveres, a gente muitas vezes ouve as pessoas muito falando dos seus direitos. Mas nós temos deveres que nós temos que fazer isso de uma forma muito coerente. É lógico que eu quero meus direitos, mas eu também tenho que ter minhas obrigações com a cidade de Osasco. E quando a gente fala de política, é aquilo que eu estava comentando, Luiz, a Mauri, muita gente não acredita nos políticos hoje. Eu fiquei 19 anos na Juco, nunca as pessoas me ofenderam como falar porque política é tudo ladrão, política é tudo vagabundo. E aí quando eu cheguei na política, eu tomei um susto com isso. Porque tinha lugares que eu ia, as pessoas falavam, mais um político. E hoje eu tento mudar essa cara da política, mostrar que os políticos também têm as suas dificuldades, não é o vereador que vai lá e vai construir uma escola, mas sim o executivo, mas eu tenho que ver se a escola está sendo construída de qualidade. Agora mesmo, eu estava vindo para cá, estão fazendo uma calçada numa escola, eu parei para ver se a calçada está sendo feita com qualidade, porque aquele dinheiro nós aprovamos na Câmara,
Será que todo o dinheiro está sendo investido ali? Será que estão fazendo uma calçada que vai durar 10 anos ou só que vai durar 1 ano? Então, o nosso papel como político é esse, é fiscalizar o executivo, representar o povo, que é o mais importante, e fazer o que nós somos eleitos, que é também legislar, fazer leis para trazer benefício para os nossos moradores da nossa cidade. Do teu ponto de vista, a Câmara de Osasco, em especial, está conseguindo desempenhar o seu papel corretamente? Como que é o trabalho lá na Câmara, a questão política e também com relação à função do vereador, que é fiscalizar? Isso, eu fui agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, boa parte dos projetos da Câmara passam pela minha comissão, principalmente se tratando de vereadores que querem criar leis, que querem criar homenagens na nossa cidade. E eu tenho conversado muito com os vereadores qual é realmente o nosso papel. Não adianta a gente criar uma lei que ela vai se tornar inconstitucional e nós vamos ter um desgaste com a cidade. Nós temos que pensar assim, de quem que se trata essa lei? Quem tem que fazer? É o prefeito? Nós temos que cobrar que o prefeito mande essa lei para a Câmara para que a gente diga sim ou não. Agora, a gente querer fazer o papel do executivo é complicado, né? Eu acho que cada um no seu lugar. E hoje a Câmara está entendendo isso, que o executivo tem que ficar lá no cantinho dele, fazendo as suas obrigações, e o legislativo também tem que ficar no seu cantinho, fiscalizando, observando, indicando para o prefeito. Não precisa ser inimigo do prefeito, não é isso que nós queremos. E nem a oposição na Câmara é inimigo do prefeito. Ele só quer uma cidade melhor. Ele quer que as pessoas da nossa cidade tenham uma qualidade melhor de vida, que tenha mais parques, né, que a estética da cidade, como você comentou comigo, seja melhor para uma qualidade de vida, que os nossos empreendimentos sejam feitos para atender a nossa cidade, não atender interesse de outras pessoas, que a gente tenha avenidas mais apropriadas para que a gente possa circular com mais rapidez. O trânsito da nossa cidade hoje é complicado. Exemplo agora, eu estou convocando a Via Oeste, a DERS, todas as empresas aí que estão ao redor da nossa cidade, para a gente resolver as entradas da nossa cidade. Você vem numa Castelo Branco, você vem numa Marginal Tietê, quando você vai entrar em Osasco, o cara faz um funil para você pegar o pedágio e sair numa avenida mais larga. Então isso não é justo. E o pedágio está aqui dentro da nossa cidade. Ele está aí. Então tem que ter um investimento, tem que ter uma entrada melhor para a nossa cidade, tem que ter. A gente sonha, a gente chega nos interior, aquela entrada bonita assim, né? Umas árvores. Aí a gente chega em Osasco, é um beco. Na Raposa é um beco. Carapicuíba é um beco. Na Castelo é um beco, no Jaguaré é um beco, né? Então é complicado isso aí. Tá, queria que você falasse rapidamente, já que o senhor citou oposição, o senhor ingressou na política na oposição, depois, de repente, está o senhor na situação. O que levou o senhor a isso? Essa visão de que a oposição, por exemplo, não consegue aprovar, e é uma realidade. Hoje a oposição não consegue aprovar projeto nenhum. A gente que está no jornalismo, na empresa, a gente percebe. A gente já sabe dos resultados das votações na Câmara, e é difícil a oposição colocar um projeto em votação ou que seja aprovado. A situação tem mais essa facilidade. Queria que o senhor explicasse essa tua mudança, que para quem está de fora me parece radical, mas a gente entenda melhor. Perfeito. Daqui a pouquinho o senhor explica isso para a gente, né? Pra Vamos gente falar assim. Continuar a falar de política, né? E de trabalho bem feito. A gente volta já. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.
Voltamos com a entrevista especial com Josias do Nascimento de Jesus, Josias da Juco, 36 anos de idade, já com muito trabalho desenvolvido. A gente estava falando a respeito de política, né? Isso. O senhor entrou na situação, depois na oposição, depois escorreu para a situação. Mas eu estava me explicando nos bastidores que não é bem assim. Não era uma oposição propriamente dita, é isso? Quando eu fui eleito, queria deixar o meu agradecimento à Ana Paula, que na primeira eleição eu fui eleito com os votos da Ana Paula, que ajudou a minha eleição. E tenho uma gratidão muito grande pela Ana Paula, queria deixar um abraço para ela, porque eu sei que ela nos assiste e isso é muito importante a gente falar do passado também. Quando eu entrei na Câmara com a vereadora Ana Paula, tinha a oposição, que era o PSDB, tinha a base do governo e eu e a Ana Paula assumimos uma postura de independentes. O que a gente achava que deveria votar, votaria. O que a gente achava que não era, eu lembro que nós chegamos a votar a favor das contas do Emílio, sendo da postura, como a oposição também votou favorável. Era em cima do muro, não? Não, eu acho que a gente estava ali aprendendo, apesar da Ana Paula ter um pai que vinha da política, era deputado, e eu cheguei assim na Câmara, todo mundo olhando, pô, esse menino chegou, e agora, como que vai ser? E as pessoas criaram uma esperança do nosso trabalho. E aí a Ana Paula foi para a oposição, que depois ela até mudou para o PSDB, se definiu, e eu fui para a base do governo. Apesar de mesmo estar na postura independente, tanto eu como a Ana Paula, nós tivemos alguns projetos aprovados. Porque, na verdade, quando você vai justificar para o prefeito, ou vai justificar para a cidade, ou para os colegas e vereadores, por que motivo que você está apresentando aquele projeto? Então, eu tive aí a semana de prevenção às drogas, que foram aprovados. Eu tive lá a questão dos concursos públicos do doador de sangue. Eu tive a semana da coleta seletiva. Tive a semana do jovem evangélico. Então, algumas coisas que eu apresentei que o prefeito falou, independente dele não estar comigo, eu vou aprovar porque é bom para a cidade, né? Então, é importante esclarecer isso. E não houve aquela pressão. A ideia que se passou é que houve uma pressão do prefeito, falando assim, você vem para cá ou fica lá. Porque assim, por eu estar ser da Juco, eu tinha que defender algumas posturas da Juco, alguns benefícios para a Juco, como a carga horária dos alunos era de 8 horas, foi para 6 horas, como o vale transporte dos alunos ser incluído na folha de pagamento, não ficar dando aquele valinho, aí acabava, não tinha. Então, são coisas que eu acho que a oposição é muito boa, é importante isso, mas quem não quer dizer, e eu queria deixar bem claro isso para as pessoas, não quer dizer que você estando na base do governo, você não critica o governo, você não dá sugestões. Eu já cheguei para o prefeito atual hoje, o Lapas, falei, prefeito, isso está errado. Nós precisamos melhorar. A saúde está com problema, prefeito. Nós temos que arrumar uma solução. Não tem médicos. Qual é a solução que nós vamos arrumar para isso? Porque muitas vezes, quem está na base do governo, muitas vezes critica até mais que a oposição, porque faz aquela crítica construtiva. Nós precisamos resolver. Eu sei da dificuldade, quem está nos assistindo, eu sei do que nós estamos passando na saúde de Osasco. E se a gente não resolver rápido, daqui a pouco a gente tem um problema com a educação. E assim por diante vai, né? Então a gente tem que ter um acordo com o prefeito, fazendo parte da base, estando perto do prefeito, mas não quer dizer que você está lá ao lado da sua esposa ou do seu esposo, que você não vai falar os que está errado, o que está certo, né? Então isso é importante. Perfeito. O senhor tomou uma posição para desenvolver o seu trabalho. Para desenvolver meu trabalho, mas continuar falando a verdade. Isso é o mais importante. Perfeito. Né? Agora, sobre os seus projetos, eu sei que o senhor tem vários projetos importantes, sua preocupação com as drogas, enfim, atenção com o pessoal de rua também, né, pessoas desaparecidas. Fale rapidamente a respeito disso. Eu acho que um dos projetos que eu me aproximo muito é a questão da prevenção às drogas. Isso eu já tive na minha família. Quem passa por isso na família sabe a dor que é. A gente acaba sendo dependente também das drogas por ver alguém envolvido nas drogas. E a gente recebeu um presente ontem na nossa cidade, que foi Osasco, foi indicado para receber esse apoio
uma verba que vai vir para ser destinado às casas de recuperação, que hoje querem fazer um trabalho muito bom, mas fica pedindo doação aí para as pessoas. E eu acho que o governo ele teria que entrar de cabeça nisso. E o governador, não sou do partido dele, do governador Alckmin, mas queria aqui aplaudir a posição dele. De realmente não só ir lá e combater como aconteceu da Cracolândia, ir lá e pôr a polícia. Tem que fazer um preventivo. E ele agora está investindo, ele percebeu que o preventivo é importante também. E o PSDB e o PT se juntaram, porque isso não é uma questão de bandeira de partido, é uma questão das mães. Quantas mães não estão sofrendo em casa com seus filhos aí que não sabem nem onde estão? Então, eu lembro de um fato, de uma entrevista que pode ser que não dê nem tempo eu falar dos outros projetos, mas eu acho que esse projeto da droga é tão importante que vale a pena a gente falar disso. Uma mãe falava assim: eu carreguei meu filho 9 meses na barriga, eu dei mamar, eu levei no médico, eu levei ele para a escola, eu comprei uniforme. Aí quando ele estava maior, chegou um cara com nome traficante e levou meu filho embora de casa. Então olha o que ela fez tudo pro filho, e de repente uma semana esse filho foi embora da casa dela e ela não viu mais. Então é uma dor que as mães sentem, E eu acho que esse projeto vem como um presente para o Dia das Mães, vem um presente principalmente para as mães que hoje tem uma esperança que vai ser recuperado os seus filhos aí da melhor maneira. Parabéns pelo trabalho. Eu não queria fechar o bloco antes de voltar a falar da Juco e mais especificamente sobre o nome, Daniel Barbosa. O que significa esse nome para você? Daniel Barbosa é um educador que a gente tem que aplaudir de pé pela sua postura, pela sua maneira de agir e por deixar a sua vida particular para se dedicar à formação do jovem. Porque muitas vezes a gente abre mão das nossas famílias para investir no jovem. Então o professor Daniel é meu pai, meu eterno pai, um eterno educador, que vale a pena bater palma para esse homem de pé. Vereador, eu queria também rapidinho falar a respeito da situação de Osasco hoje. Como é que o senhor tem visto? Saúde, habitação, enfim, todas essas faces de Osasco. A gente vê um pouco de descaso, pelo menos desde quando o Emídio assumiu, agora passou para o Lapas. O Lapas parece que tem boa intenção, mas parece que não tem dinheiro. Um pouco de descaso com a estética da cidade e também com os serviços públicos. A saúde é o principal, é uma coisa preocupante. Como é que o senhor tem visto de forma geral? Não quer dizer que todos os prefeitos têm que agir como os outros prefeitos, mas eu gostei de uma fala que o Lapa fez para mim, que ele falou assim: Josias, como que eu posso construir uma escola de péssima qualidade sendo que eu sou engenheiro? Como que eu posso ir num pronto-socorro e ver que a estética daquele pronto-socorro não é uma estética que eu, como engenheiro, não aprovaria? Então, o Lapas, ele é um técnico, a gente tem que ser claro, ele, além de ser técnico, ser engenheiro, ele trabalhou na prefeitura de Osasco, trabalhou na prefeitura de São Paulo e teve a oportunidade de ser prefeito agora. Eu oro, eu peço a Deus todos os dias para que o Lapas seja um bom prefeito, para que ele entenda a cidade de uma maneira melhor, ter ideias novas. Ele escuta bem. Esses dias eu dei uma sugestão para ele, falei: prefeito, eu fui no hospital regional e tem uns jovens acolhedores que muitas vezes, quando você vai no hospital, não quer dizer que a dor é no joelho, muitas vezes a dor é de falta de atenção das pessoas. E ele criou agora o acolhimento, que são pessoas que vão ficar dentro dos hospitais acolhendo as pessoas, tirando dúvida das pessoas. Então eu espero, prefeito, muitos falam que eu bato e assopro, e é verdade. Eu bato e assopro. As coisas boas a gente tem que aplaudir, mas as coisas ruins a gente vai criticar. Mas pelo pouco que eu tenho conversado com ele, eu vejo que ele tem um interesse muito grande em resolver os problemas da cidade. O que a gente tem visto é isso mesmo. E a população está apostando nessa boa intenção dele. Isso. E a saúde está no país inteiro. Desculpa falar isso. A gente tem um problema na nossa cidade, mas a gente tem um problema no convênios. A gente tem. E ele pôs uma sugestão agora que é muito boa. Ele quer pagar os médicos por hora.
Porque aí o médico fica mais satisfeito, ele pode ficar mais tempo no hospital, porque com esses duplo vínculo, muitas vezes ele não pode fazer o outro vínculo, mas por hora ele pode ser um investimento melhor aí para ele. Perfeito, vai fazer testes agora. Isso. Tem que correr porque de repente a pessoa tá doente lá e pode morrer. Né? O remédio tem validade. Obrigado, vereador. Obrigado pela tua... Infelizmente acabou. Não, feliz. Eu sei que eu vou voltar outras vezes aí. Voltar uma hora pra gente falar só sobre os projetos que estão pautados aí na Câmara, que é os da Feira Livre, viu? Opa, vamos os falar banheiros químicos nas feiras a gente precisa na nossa cidade. Vamos falar sobre isso. Obrigado, vereador. Tá bom. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Eu que agradeço.